Fala pessoal, vamos então falar sobre Node.js aqui, né? E pessoal, desenvolvedores Node.js, né? A gente falou já que Node.js não é uma linguagem de programação, então o que são desenvolvedores Node? São programadores que trabalham com a linguagem JavaScript, né? Pois Node não é uma linguagem de programação. Então acho que esse é um ponto importante ali para a gente ter em mente, tá, pessoal? Então, quando a gente vê demandas até de empresas precisando de desenvolvedores Node.js. São desenvolvedores que trabalham com JavaScript, beleza, pessoal? Só que aí a gente está falando de JavaScript no lado do servidor, tá? E é isso que a gente vai entender, né? Outro ponto importante, pessoal, o Node.js não depende do browser. Então, a gente normalmente utiliza ali para criação de páginas dinâmicas, conexão com banco de dados, acesso ao sistema operacional, criação de CLIs. Se vocês não sabem o que é uma CLI, pessoal, na verdade ele é um utilitário de linha de comando. Lembram lá que vocês estavam trabalhando com o Git Bash, né, utilizando os comandos do Git? É possível, utilizando JavaScript, a gente construir essas linhas de comando, aí, esses utilitários de linha de comando. Então, existem muitos utilitários no mercado. Tem o gulp, o npm, que a gente vai ver aqui nesse curso. Tem NVM, enfim. Tem uma série de linhas de comando e a gente pode construir isso utilizando a plataforma do Node, né? E afinal, pessoal, o que é então o Node.js aí que a gente está falando tanto? A gente pode definir ele como uma plataforma, tá, voltada para desenvolvimento ali de aplicações JavaScript. Então, o que acontece? Até então a gente tinha visto lá que para rodar o nosso código JavaScript, a gente precisava do browser, certo, pessoal? Basicamente ali o browser ele compila o nosso código JavaScript utilizando uma engine ou um motor ali que é chamado de V8 e foi desenvolvido pela Google, né? Então ele compila esse código JavaScript, né, interpreta ali e gera o código de máquina. E aí, pessoal, graças ao Node.js, essa plataforma, a gente desacoplou, né? Tirou ali como base desse motor aí do browser essa interpretação da linguagem JavaScript. E aí abriu um leque muito grande para se trabalhar com várias coisas, né? Porque daí a gente está usando JavaScript, mas não dependendo do browser ali para interpretar aquele código para a gente, beleza? Então acho que esse que é um ponto importante vocês entenderem que Node.js ele é uma plataforma que ficou desacoplada ali do browser, né? Onde a gente consegue interpretar o nosso código JavaScript e aí é utilizado para construção ali de APIs no nosso back-end, construção de utilitários de linha de comando. Então existe uma série de vertentes que foram abertas graças à construção do Node.js. E quem criou, né, esse Node.js, pessoal? Então, só para vocês entenderem, ele foi criado por Ryan Dahl em 2009. E, e falando um pouquinho desse histórico, né, Ryan Dahl ele teve um problema ali, na verdade, de barra de progresso, onde ele estava trabalhando com uma linguagem de programação e ele viu que consumia muitos recursos do computador ali fazer uma barra de progresso, que é, vamos trazer um exemplo aqui de upload de arquivo, né? Eu estou fazendo o upload de um arquivo e aí esse arquivo tem um progresso ali que de quanto eu já subi desse arquivo, enfim. E basicamente a gente acabava usando muitos recursos computacionais usando uma linguagem de programação que a gente chama de multithread, né, pessoal? Então ela acaba fazendo o quê? Quando eu faço uma requisição ali para a nossa API, a linguagem ela acaba executando ali aquelas instruções, mas enquanto ela não termina uma instrução, ela não executa a próxima. Então, isso daí é um conceito muito comum em linguagens multithread, tá, pessoal? Então, toda nova requisição ele starta uma nova thread no nosso servidor, uma nova tarefa, né, que precisa ser executada, e aí ele não consegue executar a próxima tarefa enquanto ele não termina a anterior. E a gente vai ver que isso no JavaScript não é assim que funciona. Então, Ryan Dahl pensou, qual linguagem de programação, né, eu poderia utilizar para ser mais eficiente para resolver esse meu problema aqui, né? E aí foi aí que ele entendeu que existia uma linguagem
muito boa para esse cenário, que era o JavaScript, né? E aí ele falou assim, tá, mas como que eu consigo trabalhar o JavaScript independente do browser? Então ele basicamente se baseou ali na engine do V8, construiu essa plataforma que é o Node.js e a partir daí, pessoal, abriu um leque muito grande para a gente trabalhar com JavaScript independente do browser. Então a gente consegue utilizar tanto no front-end quanto no back-end e vamos entender um pouquinho mais as vantagens, né, de utilizar. Bom, pessoal, e quais são algumas empresas grandes aí que trabalham com Node.js, né? Só para vocês verem ali o potencial que tem ali de conhecer uma linguagem como JavaScript, né? A Starts trabalha com Node, LinkedIn trabalha, PayPal, Netflix, a NASA, Uber e existe uma série de outras empresas aí grandes que trabalham, né, com Node e com JavaScript, tá, pessoal? Então vejam que tem um leque de oportunidade muito grande aí para vocês trabalharem, né, em empresas grandes. Então veja o potencial ali que vocês têm dentro do que vocês estão aprendendo ali, né? Bom, e na verdade, por que essas grandes empresas trabalham com o Node.js, né? Um dos benefícios a gente até já comentou, mas é basicamente o fato de você poder trabalhar com JavaScript no front-end e no back-end. Concordam comigo que você tem um time de engenharia ali focado em uma linguagem de programação? Então você vai ter um time de especialistas nessa linguagem de programação que é o JavaScript, podendo aplicar todo esse conhecimento no front e no back-end. Então isso é uma vantagem muito interessante, ali, é um benefício muito interessante ali para se trabalhar com o Node, tá, pessoal? Existem outros benefícios? Sim, vamos ver aqui mais um. Aplicação leves e escaláveis, né? Então veja aqui um exemplo que eu trouxe para vocês da utilização do Node lá no PayPal, né? Antes eles trabalhavam, acredito que ainda é um trabalho, tá, com Java ali no back-end, mas trazendo um contexto apenas ali, que foi uma aplicação ali que eles refatoraram, né, trabalhando com o Node, com JavaScript no back-end. E basicamente o aplicativo foi desenvolvido 2 vezes mais rápido com menos pessoas. Então a mesma aplicação que eles tinham antes foi desenvolvida mais rápido com menos pessoas. Então vejam a facilidade, né, que proporciona também trabalhar com o Node ali. E aí, pessoal, escreveram ali 33 menos linhas de código e 40% menos arquivos em comparação ao que eles tinham anteriormente. Então, veja que se a gente tem um código menor, né, é um código mais fácil para dar manutenção, para dar sustentação, né? Então, isso acaba sendo muito bom ali para a gente poder evoluir esse software e dar sustentação ali no dia a dia. Então, um ponto positivo ali também. E outro ponto, pessoal, é que dobrou o número de requests atendidas por segundo ali. Então vejam que o que é uma request, né, pessoal? A gente trabalhou ali na aula, na live code, né, que a gente fez, com uma requisição para uma API para pegar uma lista, certo? E aí o que acontece? Essa request, né, esse ato de fazer uma requisição e retornar uma lista é uma request. E aí o que acontece? Essa request tem um tempo, ela pode demorar, por exemplo, 1 segundo, né? E aí o que acontece? O PayPal conseguiu diminuir o tempo dessa request. Então, por exemplo, se ela demorava 1 segundo, agora ela estava demorando ali 650 milissegundos, porque ela reduziu 35%. Então, isso foi muito bom, né, ali para as APIs, e além disso ela conseguiu atender um volume muito maior, basicamente dobrou ali. Então, se antes eu conseguia atender, sei lá, 100 requests por segundo, agora eu consigo atender 200 requests por segundo sem causar ali um gargalo no nosso servidor, na nossa API, né? Então veja o resultado, que incrível, né? Então por isso a gente consegue, tem como benefício ali construção de aplicações mais leves e escaláveis, tá, pessoal? Bom, e por que, na verdade, a gente está falando porque o Ryan Dahl escolheu o JavaScript, né, pessoal? E o principal motivo é porque a linguagem de programação JavaScript ela possui uma arquitetura não bloqueante de thread única, baseada em eventos. Fala, nossa, Rafael, agora você complicou, né? Não é complexo, tá, pessoal? Vamos entender o que isso significa, tá?
Então vamos pegar aqui a arquitetura e desbravar, né, a arquitetura do JavaScript. É importante entender 3 pontos aqui do funcionamento do JavaScript ali, tá, pessoal? Um deles é o call stack, o callback queue e o event loop. O que são cada um desses caras aqui, né? O callback stack, pessoal, pensa que é como se fosse uma pilha de funções que precisam ser executadas. Então, ele basicamente vai ser responsável lá por empilhar as funções que o JavaScript precisa executar. Já o callback queue, quando a gente está executando uma função assíncrona, ou vamos trazer um exemplo aqui, né? Uma função ali que dependa de esperar um tempo para que eu precise executar alguma outra coisa. Então, esse executar alguma outra coisa depois de um determinado tempo é a nossa função de callback ali. Então, eu preciso esperar uma resposta para executar uma outra função. E aí, essa função que vai ser executada depois que algo acontecer, ela é adicionada nesse callback queue que a gente fala. E aí, basicamente, a gente tem um event loop que fica escutando, né, a nossa call stack ali para executar essas funções e também para adicionar ali o que está no callback queue na nossa call stack. Então, ele basicamente é responsável por checar continuamente ali os eventos que estão sendo executados. Mas vamos tentar entender um pouquinho melhor esse contexto através de um exemplo e trazer depois para a realidade da tecnologia, né? Então vamos lá, pessoal. Pegando esse exemplo aqui para entender, lembrando que o nosso objetivo aqui é entender lá a arquitetura do JavaScript, né? Como que funciona esse negócio de thread único ou single thread não bloqueante, né, pessoal? Supondo que a gente esteja num restaurante, tá? Tem lá 2 mesas, tem a cozinha. E aí chega lá o garçom, né? Chegou 2 clientes, chega o garçom e anota o pedido desses 2 clientes. Após anotar esse pedido, o garçom vai lá na cozinha, né, e leva o pedido para que seja feito lá na cozinha. E aí, pessoal, o garçom ele vai continuar atendendo as outras mesas, né? Eu não preciso esperar o pedido ficar pronto para ir atender outras mesas ali. Então, o garçom vai lá na mesa 2 e atende esses clientes, anota os pedidos desses clientes e, novamente, né, leva o pedido para a cozinha. E aí, quando o pedido da mesa 1 fica pronto, aí sim o pedido retorna lá para a mesa 1, né? Vejam que esse fluxo de trabalho, pessoal, o garçom vai ficar trabalhando nesse formato aí durante todo o seu expediente, né? Mas vejam que esse fluxo aí é o que exemplifica o funcionamento do event loop, do call stack, e a gente vai entender um pouquinho melhor associando agora com a nossa realidade. Bom, no contexto aqui, o restaurante seria a nossa aplicação web ali, né? O garçom é nossa single thread, digamos assim, o nosso event loop ali que fica checando as coisas, né? O cliente é o nosso usuário que vai fazer a solicitação, que vai fazer aquela requisição. E a cozinha é onde estão os processos e as regras de negócio, né? Por exemplo, pode ser um acesso ao banco de dados, um tempo que eu tenho que esperar para executar alguma coisa, né, pessoal? Então, vejam que, basicamente, quando eu tenho uma solicitação, quando eu estou trabalhando com single thread, na verdade, é uma tarefa ali, é uma pessoa, né, que no caso ali é o garçom, que está escutando determinados eventos ali e está trabalhando em paralelo, né, enquanto uma coisa está sendo aguardada. Então, por exemplo, enquanto o acesso ao banco de dados ainda não foi feito, né, eu estou esperando essa conexão acontecer, eu consigo ir trabalhando em outras coisas. E é assim que o JavaScript funciona. Então, vamos ver um exemplo aqui. Supondo que a gente tenha um código lá com console log, Node.js, e uma função que a gente até usou aí nos nossos códigos JavaScript, né, que é o setTimeout. O que o setTimeout faz? Basicamente, ele vai esperar um tempo e vai executar uma função.
Então, o primeiro parâmetro, né, que a gente tem aqui é essa function callback aqui, ele vai fazer um console log, mas ele vai esperar um tempo, que é o segundo parâmetro aqui, que está como 0, e aí, após passar esse tempo, ele vai executar a nossa função chamada de callback, tá, pessoal? Esse aqui é o nome da função, poderia ser qualquer nome, tá, pessoal? Poderia ser uma função anônima, mas o ponto aqui é, eu coloquei como callback para vocês entenderem, né, que normalmente quando a gente fala função de callback, a gente está falando uma função que vai ser executada depois ali que eu tiver um determinado tempo ali, que tiver aquele processo, né, aquela regra de negócio foi efetuado, né? Por exemplo, depois que eu conectar com o banco de dados, eu vou fazer a minha consulta. Então, a minha consulta poderia ser uma função de callback que realiza a consulta. Então, assim, é assim que a gente trabalha com funções de callback, tá, pessoal? E aí, aqui embaixo a gente tem um console log também, né, sensacional. E aí, o esperado aqui seria Node.js é sensacional. Porém, o JavaScript, quando a gente executa no browser ou através do Node, né, da plataforma, a gente vai ter lá Node.js sensacional é. E aí, por que isso acontece, né? Vamos entender aqui como que isso vai ser interpretado dentro daquele contexto que a gente falou anteriormente, tá, pessoal? Quando eu executo aqui o console log, lembra lá que a gente tem a nossa call stack, né? Que é a nossa pilha de funções a serem executadas? Beleza, então li aqui o console log do Node.js. Ele entra lá no nosso call stack, beleza? E aí o event loop fica escutando a call stack. Opa, tem uma função para ser executada? O event loop vai lá, desempilha essa função e executa. Então ele vai printar para a gente o Node.js, beleza? Até aqui tranquilo. Set timeout. Ele vai adicionar o set timeout na nossa call stack do mesmo jeito lá. E aí o que acontece? Ele vai ver que esse set timeout é uma função assíncrona, né? Então ele vai desempilhar o set timeout, o event loop vai fazer isso, tá? Vai pegar o set timeout e ele vai ver que precisa esperar um tempo para depois executar a nossa função de callback, já que é uma função assíncrona ali, né? Então, o que acontece? Eu desempilho isso daqui e eu vi, tem uma função de callback? Tem. Aí a gente vai adicionar lá na nossa callback queue lá. Então, acho que é a outra, digamos assim, a outra fila ali que ele tá empilhando, beleza, pessoal? E aí ele empilhou, e aí depois de um tempo ele vai pegar e vai executar de fato, né, o nosso callback ali. Mas beleza, então ele adicionou nessa callback queue, e quando que o event loop vai pegar da callback queue, né? Na verdade ele não pega da callback queue, ele basicamente vai mandar para call stack. Call stack é onde as funções serão executadas. Mas quando que ele faz isso, né, de pegar da callback queue e enviar para call stack? Ele faz isso quando não tiver nenhuma outra coisa sendo executada. Porém, nesse processo aqui, a gente tem o set timeout com um tempo, né? E depois desse tempo, ele adiciona na callback queue. Porém, o JavaScript é não bloqueante. Lembra-se lá? A gente falou que era não bloqueante. Então, ele vai executar a linha de baixo aqui, vai fazer o console log sensacional. Então, por isso que ele printa esse console log. Quando não tiver mais nada para ser executado lá na nossa call stack, né? Bom, desempilhei o último console log aqui, não tenho mais nada. Aí o event loop vai falar, pô, mas eu tenho alguma função de callback para ser executada? Eu tenho, que é essa função aqui, callback, que era o console log. Aí ele pega essa função, o event loop faz isso e joga para a nossa call stack para ser executada. Então ele vai fazer isso. Eu posso ter uma fila, né, de funções de callback empilhada ali e ele vai executar adicionando na call stack. Então esse é o fluxo e por isso que o JavaScript é não bloqueante e acaba executando nessa ordem, né? Vejam que apesar de ter colocado aqui um tempo 0, ele não vai executar instantaneamente. Ele joga para essa fila, né, esse callback queue, e aí ele só é executado depois de terminar todas as tarefas ali que ele continuou empilhando
na call stack. Então ele terminou essa daqui, ele identifica que terminou lá de ler a conexão com o banco, terminou o tempo que eu tinha definido aqui, poderia ser 1 segundo. Se eu definisse 1 segundo aqui, pessoal, o que ia acontecer? Depois de 1 segundo, né, ele ia empilhar na nossa call stack lá, né, na callback stack, callback queue, desculpa, pessoal. Iria empilhar lá e aí sim, na verdade, ele ia mover para call stack quando terminasse de executar. Beleza? Então é assim que o JavaScript funciona, tá, pessoal? Bom, e o Node.js, né? É a melhor solução para tudo, já que a gente falou de todo mundo saber JavaScript, né? O fato de ser mais leve, mais performático. Pessoal, novamente eu falo para vocês, não existe bala de prata. O Node.js é muito bom, sim, mas ele não é a solução para todos os problemas. Tem casos que ele é bom e tem casos que ele não é. E é isso que eu vou trazer aqui para vocês, né? Então, basicamente, quando a gente está falando, né, de aplicações ali com grande volume de entrada e saída de dados, como chat, próprio streaming ali, né, quando eu estou fazendo o processo de baixar pequenas partes de um vídeo, de um áudio ali e já exibir para o usuário, né? Servidores web, comunicação de rede. Então, ele é muito bom para esses cenários, pelo formato ali que o JavaScript trabalha, né? Então, a gente consegue ganhar bastante performance e otimizar recursos da nosso computador ali, né? Do nosso servidor. Então, nesses cenários é muito bom. E quando que não é bom? Quando eu vou utilizar ali alto uso de CPU, né, como manipulação de vídeos e imagens, não é uma boa trabalhar com o Node para esses cenários, tá? Então, esses são alguns dos cenários de vantagens e desvantagens de trabalhar com JavaScript ali no back-end, né? Trabalhar com a nossa plataforma Node. Então, espero que tenha ficado claro para vocês aí, pessoal. Acho que o importante é vocês saberem que o Node ele é uma plataforma que a gente conseguiu, né, rodar o Node ali sem estar no browser. E isso abriu um leque muito grande ali para a gente trabalhar com JavaScript para outras finalidades ali. Então, vejo vocês aí no próximo tópico, onde a gente vai falar muito mais aí sobre Node.js. Valeu, pessoal!